A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. As crianças estão com uma vontade de cantar, vontade de aprender, né? Que maravilha, né? Está um movimento tremendo aí das crianças hoje, né? Vai ser bênção pura, né? Vamos ficar em pé, vamos orar pedindo a direção de Deus para com este culto maravilhoso, onde nós vamos aprender da santa gloriosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua santa e bendita presença nesta manhã. Queremos agradecer pela noite de descanso, agradecer esse novo dia, esta manhã maravilhosa, e agradecer, ó Pai, este privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã, de podermos nos ajuntarmos aqui neste local, Pai, como igreja, para juntos aprendermos da Tua santa palavra. Queremos pedir a direção do Espírito Santo, Pai, para com cada um aqui presente, as crianças, os jovens, adultos, especialmente para com os professores. Pai, aqueles que não vão poder estar aqui por motivos que o Senhor conhece, que recebam a bênção, a vitória, onde quer que esteja, Pai. Pai, abençoe toda a parte onde o Teu povo se reúne com o mesmo propósito, que haja liberdade total para o Espírito Santo trabalhar nesta manhã. Pai, queremos declarar um dia de salvação, um dia de cura e libertação, e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Glória a Deus. O hino 141, glória a Deus. Guia-me sempre, meu Senhor. Oh, glória a Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lave com morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Oh, glória a Deus, que maravilha, né? Hoje as classes vão ficar pequenas, hein? Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus tem um propósito em cada vida aqui presente nesta manhã, tá bem? E assim as classes vão se separar. Eu não sei se foi a Bia que falou no domingo passado que a classe está pequena, então hoje vai ficar apertada. Glória a Deus. Glória a Deus. As classes já estão indo cada um para a sua sala, acompanhando os professores. Glória a Deus, que maravilha, né?
Tá tudo arrumado lá. Ah, trocar. Então a sala do irmão Samuel vai ficar aqui embaixo e a sala da irmã Bia vai subir. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu acho que vai ter que levar algumas cadeiras. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que maravilha. Estava falando aqui para você, parecia o Mar Vermelho, sabe quando você pega o metrô lá do Corinthians Itaquera, lá, aquela galera. Glória a Deus, irmãos, isso é muito bom. É sinal que Deus está cumprindo o seu propósito. E eu fico muito feliz com isso. Primeiramente, irmãos, eu quero pedir perdão para os irmãos pelo atraso. Nós estamos com um probleminha na internet. E aí ficou tudo meio bagunçado, mas o Fê chegou aí para ajudar. A aula está sendo somente gravada, ela não está passando online. Mas nós vamos procurar solucionar esse problema, fica tranquilo, tá bom? Vai ser o Igor já falou para mim, falou, isso é bom, Rafa, é proposital para os irmãos virem para a igreja e não ficar assistindo em casa. Mas glória a Deus, irmãos, Deus é maravilhoso, então eu peço perdão para os irmãos do contratempo aí. Confesso que vai ser mais organizado. Eu também me atrasei um pouco porque eu fui pegar os trigêmeos lá na casa deles lá para participar do... Os tri que agora ficou 2, porque uma não veio que ela não está bem de saúde. Aí ela ficou com a Carla e veio os 3. Não trigêmeos, mas veio os... São 4 filhos, né? 3 e 1. Aí a gente conseguiu recuperar 2 e 1 e uma ficou com a mãe. Mas tá bom. Obrigado, meu irmão. Chegou o café ali também. A nossa irmã Camila, glória a Deus, trouxe o café aí para os irmãos. Deus está... Olha, eu estou ficando feliz. E obrigado, irmãos, pela presença dos irmãos. Eu ia falar da minha ilustre esposa que ia vir hoje como visitante, mas ela ficou com os trigêmeos, não vai dar nem para mim falar agora, né? Então, fica a zoeira para a próxima aula, que eu acredito que em nome de Jesus ela vai estar aqui. Veio, só que ela ficou com... Agora é lá em cima, o Mar Vermelho. Agora a galera subiu lá pra Tia Né. A Tia Né daqui a pouco vai dar uns gritos lá com aquela galera. Que bom, irmãos. Obrigado pela presença dos irmãos. Confesso que para mim é motivo de muita alegria. Eu não tive nem tempo de abrir o computador aqui ainda, irmãos. Uma pergunta. Sinceridade, irmãos. Quem leu Gênesis até o capítulo 15? Glória, glória. Olha aí, maravilha! Então eu ainda vou ter que voltar um pouquinho. Os irmãos que estão adiantados na aula, por favor, tenham um pouquinho de paciência. Eu vou voltar só mais um pouquinho, tá? Eu vou... Mas tá bom, irmãos, vamos lá. Uma coisa só, irmãos, que eu vou falar a título de reparo. Na aula passada, na introdução que nós estávamos dando, eu falei que Abel ali cuidava, né, da parte vamos dizer, do agro ali. E acontece o seguinte, que Abel, ele cuidava das ovelhas, ele cuidava do rebanho, tá? Enquanto Caim cuidava de lavrar a terra, por isso que eram os frutos que ele colhia, tá bom? Era só um pequeno retrato que eu preciso dar para os irmãos, porque como eu falei muito rápido a aula passada, eu comecei a analisar os pontos,
E eu vi que tinha coisa errada que eu passei para os irmãos. Então vamos lá. Irmãos, eu queria ouvir primeiro dos irmãos o seguinte: o que os irmãos entenderam da aula... Eu preciso do microfone, né? Mas é que não tem live. O que os irmãos entenderam da aula passada? Com toda sinceridade, irmãos. Porque aí eu posso ver o quanto que eu posso adiantar e o quanto que eu ainda tenho que voltar um pouco nas aulas. Vocês conseguiram entender a criação? Sim? Vocês conseguiram entender de um Deus que do nada fez tudo? Conseguiram compreender? Lembra que eu falei para os irmãos que o único que tem a capacidade de tirar as coisas do nada e fazer é Deus, concordam comigo? O homem, ele tem a percepção de acordo com a matéria que ele vê, certo? Ah, tá gravando? O Fê é demais, eu já não... Obrigado, Fê. Então vamos lá, irmãos. O homem, ele só tem a concepção de algo quando ele materializa algo na cabeça dele, entendeu? Por exemplo, eu dei o exemplo da cadeira, lembra? O homem só conseguiu construir uma cadeira porque tinha uma matéria parecida e ele conseguiu contornar e fazer uma cadeira, vocês estão entendendo? Mas existia um algo, tá? Nós, seres humanos, não conseguimos do nada tirar alguma coisa. O homem só consegue criar algo a partir de um algo que já está criado. Estão entendendo? Então vamos lá. Quando Deus ele cria todas as coisas, bem no final da criação dele... Tem uma criança chorando. Bem no final da criação dele, ele vai criar quem? O homem e depois a mulher, certo? E é interessante porque quando ele cria o homem e a mulher, ele fala o que para o homem? Que ele vai coordenar tudo aquilo que Deus fez, certo? Até aí tudo bem? Ele vai, depois ele cria a mulher, ok? E lembra que eu brinquei com os irmãos que ele coloca uma árvore bem no meio do jardim, certo? E qual era essa árvore, irmãos, lembram? Que ficava no meio do jardim? Boa, isso mesmo, conhecimento do bem e do mal. Lógico, irmãos, que vem a famosa pergunta, né? Mas por que Deus deixou aquela árvore bem no meio do jardim do Éden? Irmãos, nós não conseguimos entender a mente de Deus, tá? Como o profeta Isaías fala, quem foi o seu conselheiro? Quem pôde dar conselhos a Deus? O que nós entendemos é aquilo que a Bíblia nos relata. E a Bíblia nos relata que sim, tinha uma árvore no meio do jardim do Éden, a qual tinha um fruto que eles eram proibidos de comer, ok? Só que a serpente, por ser astutas, lembra que nós falamos na aula passada? De todos os animais, a serpente ela era mais... Isso, ela era mais astuta, porque ela tinha um temperinho maior, para a gente poder assim dizer. Não sabemos ao certo, irmão, quanto tempo foi que a serpente ela ficou conversando com a Eva, tá? Mas alguns teólogos falam que foi muito tempo. Muito tempo, porque pensa comigo, irmãos, Eva, ela vivia com o seu marido, e nós acreditamos o quê? Que o marido vivia falando para ela sobre esta árvore, a ponto, lembra que eu falei para os irmãos, que Moisés fala o seguinte, que ela não poderia nem tocar, o certo era comer, mas Adão fala para a mulher, você não pode nem tocar nessa árvore, porque o dia que você tocar, certamente você vai morrer, certo? Ok? A serpente, irmãos, ela pegou isso, e ela usou essas palavras para quê? Para tentar iludibriar Eva. Porque ela falou assim, vou falar com as minhas palavras, depois os irmãos leem lá em Gênesis 3, tá, irmãos? A serpente fala, como você sabe que se você comer, você vai morrer? Porque até então, irmãos, Adão e Eva não tinham concepção de morte. Eles eram eternos, concordam comigo? Eles não tinham esse corpo corruptível ainda. Porque a corrupção veio através do pecado. Então, eles... ficavam à vontade, e ela falou assim, é certo que quando você comer, você não vai morrer. E de fato, irmãos, de uma parte, eu sempre gosto aí da Marília, a gente fala da meia-verdade, né? Não existe meia-verdade, né? É uma mentira completa ou uma verdade completa, mas ela usou, podemos assim dizer, com as aspas, de meia-verdade, porque ela não é a palavra certa, mas ela falou assim, é certo que vocês não vão morrer. Boa, vamos mudar o português, distorção da verdade, boa, então é uma mentira. E aí o que acontece, irmãos? Quando Adão e Eva, eles comem do fruto, eles morrem? De fato eles não morrem, certo? Só que existia uma morte que até então Eva não sabia, que era o quê? O distanciamento do homem e Deus. E isto causa a morte, irmãos.
Porque aí Paulo lá na frente, como nós lemos em todas as ceias, fala, todas as ceias do Senhor fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, toma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E aí ele termina: e por isso que há muitos no meio de vós que dormem. O pecado, o dormir ali no grego, irmãos, é morte. Acabou. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas mortas. Não tem aquela intimidade mais. Estão entendendo? Então o que acontece? Quando ela percebe isso, a serpente fala o quê? Pô, vocês não vão morrer. E ludibriado pelo desejo, o que a Eva faz? Ela viu que aquela árvore era desejável. Lembra que eu falei para os irmãos? Satanás, ele sempre age dessa artimanha conosco, irmãos. Ele não sabe como nós pensamos, mas do modo que nós olhamos, ele já sabe o que nós estamos pensando. Então aquela árvore era uma árvore comum. Até Eva olhar e perceber que o quê? Que aquele fruto era desejoso. E aí ela come, ela dá ao marido e todo mundo sabe. Aí, irmãos, é interessante porque eu sempre gosto de frisar isso em todas as minhas aulas. Eu gosto, irmão, porque infelizmente a gente vive num conceito muito machista. E tem muitos pastores que usam isso para atacar as mulheres, e não é certo. Quando Eva come, irmãos, os olhos dela se abrem? Sim ou não? Por que não? Olha que interessante. É isso mesmo, irmãs. É isso mesmo. A ordem foi dada a Adão e não a Eva. Estão entendendo? Então, assim, irmãos, nesse conceito machista que infelizmente nós vivemos, as pessoas pensam que o culpado foi a Eva. Porque eu tenho estudado e tenho visto muitos pastores tentando acusar a Eva. Porque falava que foi por causa dela e ela induziu seu marido. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. A verdade é uma só. Lembra que eu falei a aula passada? Eu falei, o marido, ele tem uma função importantíssima no lar. Ele é o sacerdote da sua casa, ele vai dar conta da sua esposa e ele vai dar conta dos seus filhos. Estão entendendo? Então o guarda-chuva, não estou falando, irmãos, que o homem é maior que a mulher. Não é isso, tá? Eu estou falando que em base tem coisas que são referidas a homens e tem coisas que são referidas a mulheres. Porque eu admito aquelas mulheres que ficam em casa, por exemplo, com todo respeito, eu sei que tem muitos que trabalham para sustentar a família. Muitas mulheres hoje fazem o papel do marido também, mas de educar, porque eu acho que uma das tarefas mais difíceis do ser humano é educar uma criatura. Vamos pegar aqui a Má, que já, não vou espalhar, todo mundo já sabe, mas é vó. Eu creio que assim, o que ela, por exemplo, educou o Gustavo, ela vai ter muito mais bagagem para educar a Lorena agora, como a nossa irmã Roseli também. Os avós, eles têm mais essa percepção de ajudar mais, estão entendendo? O que eu estou tentando falar é o seguinte, irmãos, que tem atributos que foram dados à mulher e tem atributos que foram dados ao homem. E nessa parte de ser ali o responsável pelo jardim, era o homem. E quando que ele come, a partir daquele momento que os olhos dele se abrem. E aí eles percebem que estão o quê? Peladão, né? Pô, nossa, Eva, nem imaginava que você era assim. Aí a avó fala, vixe, Adão, tá frio aqui no Éden, né? Então assim, estão entendendo? É só pra gente brincar. É isso, irmãos. O conceito é esse, entendeu? Sempre foi assim. Pois bem, irmãos, para meus alunos, depois disso, o que acontece? Depois que Adão e Eva, eles comem do fruto, qual é o próximo passo? O que acontece ali na história? Opa, aí ó que maravilha, ó. Glória a Deus. Oh, irmãos, eu tô feliz. Tô feliz. A Marília sabe, mas tá com vergonha de falar ali. Ela tá... Olha lá. Hoje eu estou com duas marretas santas aqui, ó. A Cimeire, abençoada da Ju, e a Marília aqui, ó. E agora também tem a Gilmaria, que agora o chicote estrala. Vamos lá, irmãos. É isso mesmo, foi o diálogo, não é isso? Por que acontece, irmãos? Lembra que eu falei para os irmãos que começou aquele famoso jogo de batata quente? Porque o homem, infelizmente, irmãos, ele não tem a capacidade de se assumir. Tá entendendo? Por que acontece? A primeira coisa que nós vemos após a queda é o quê? A primeira pergunta que eu creio que ali até eu ia tremer. Adão, Adão, onde tu estás? Irmãos, Deus sabia o que já tinha acontecido? Sabia, não sabia? Mas ele lembra, ele quer o quê? Que o ser humano fale. Fala, para não ficar preso dentro do seu coração, para aquilo não ficar te comendo por dentro, te roendo por dentro. Então ele fala, Adão, cadê você? Aí Adão fala o quê? E aí, irmãos?
Percebi que estava em mim. Irmãos, a nudez por Oriente Médio causa muita vergonha. Por isso que muitas das mulheres usam bastante roupa e tudo mais. Mas por que está falando isso? Ali foi a nudez. Nós, quando nós pecamos, irmãos, nós sentimos vergonha. A mesma coisa. E aí, o que o diabo faz na nossa cabeça? Porque nós pecamos, aí foi o que eu falei na aula passada. Nós não oramos mais. Nós pensamos que Deus não pode mais nos perdoar. E aí, cada mês mais, vai deixando. E cada vez mais nós vamos ficando distante do Senhor. Distante do Senhor, tá entendendo? E não é isso que é para acontecer, é o contrário. E aí tem todo aquele diálogo, como a nossa irmã Cimeire falou, e a primeira coisa que ele faz como sacerdote, em vez de ele jogar a responsabilidade para ele, porque ele responde pela família, ele respondia por Eva. O que ele fala? Foi ela. Eu não queria nada. Eu estava ali quieto, sossegado, colocando o nome dos animais do Senhor que me deu. Tá ali, E mal ele passou pela cabeça dele toda a conversa que ele tinha à noite, de manhã, toda a união. Não tem, irmãos. Ali é o famoso acusatório. Foi ela. Ela automaticamente foi e fez o que, irmãos? A serpente, como não tinha mais ninguém para pôr a culpa, né? Falou, a casa caiu, agora sou eu, velho. E aí, beleza. Lembra que eu falei para os irmãos? Ele começa de cima para baixo, não é isso? Vai de Adão, que foi a sua criatura, não foi isso que Deus fez? E vai até a serpente. A sequência da sentença vem de baixo para cima. Porque ele falou, já que um ficou jogando para o outro, então tudo bem, acabou na serpente, eu vou começar da serpente agora. A serpente vai ser maldita, lembra que eu falei para os irmãos? Aí tem aquela palavra de Gênesis 3,15, né? Fala, você vai machucar a semente, né, que o pastor leu. Você vai machucá-lo, né, mas ele vai te ferir a cabeça, se referindo já a Jesus Cristo, em Gênesis 3,15. Aí depois vem a mulher cortada, que a partir desse momento, eu peguei a irmã Roseli, mas eu fui infeliz, né, porque a irmã Roseli me cortou no meio. Falou, porra, foi no sentido dor, então quebrou minha aula no meio, né, porque eu tava todo contente, né, porque pensando, ela falou, não senti dor. Eu falei, pronto, então lascou, agora lá a tecnologia ajudou. Mas tadinha, depois ela falou que ela teve o aborto, os irmãos lembram, e ela falou que sentiu bastante dor. Então, aí começa, e agora Adão falou, Adão, você também não vai ficar desapercebido. Agora você vai ralar, e muito. Irmãos, e tanto para homem como para mulher, nós sabemos que hoje nós trabalhamos, e parece que o dinheiro não rende. Porque são dias trabalhosos, sabe? São dias de suor mesmo. As pessoas, elas sofrem demais com o dia a dia. E não é independente, não é pelo tanto que você ganha, irmãos, é pelo contexto que eu estou falando de trabalho. Muitas das vezes eu estou olhando a D, muitas das vezes eu vejo o Jefferson lá, às vezes chegando, de noitão. O cara sai às 5 da manhã para trabalhar e fica o dia inteiro, às vezes só chega de noite. Hoje ele foi? Ah lá, vamos orar então pelo nosso irmão Tadinho. Ele estava todo contente que ia vir hoje, né? Deus sabe de tudo. Amém. Então estão entendendo o contexto? Como é que é? Domingo, é domingo, é tudo. Então, por causa de Adão, irmãos, nós todos estamos, Eu sei que lá no céu todo mundo vai querer pegar Adão, né? É aquela famosa, Adão. Mas lá vão ter a mente transformada, irmão. Então, assim, não adianta. Nós vamos ser assim até Jesus Cristo vir nos buscar. Beleza, irmãos. Acontece tudo isso, eles são expulsos do Jardim do Éden, certo? E Eva, a Bíblia fala que ela tem filhos e filhas. Só que Moisés, lembra, irmãos, é uma narrativa. Ele vai se assegurar em 3 personagens. Quais são esses 3 personagens? Quem foi o primeiro filho que Eva teve? Relatado na Bíblia. Caim. E ela fala algo interessante. Lembra? Ela fala, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Certo? Então ali, nesse texto, nós podemos entender que Eva não tinha raiva de Deus. Ela não guardou mágoas do Senhor. Pelo contrário, ela agradeceu a Deus por ter dado um filho. Ok? Logo em seguida, Eva teve outro filho. Qual foi o outro filho? Só que em Abel, você vê que ela não fala nada. No relato bíblico, não mostra nada. Só fala que ela teve um filho, colocou o nome de Abel. Certo? E nessa narrativa, irmãos, é bom os irmãos prestarem atenção nesse princípio da Bíblia, porque muita coisa Deus nos ensina naquele momento. Porque olha que interessante, Abel vai e ele oferece o melhor do seu cordeiro, lembra? Esse mesmo cordeiro, irmãos, é o mesmo que vai tampar a nudez de Adão. Eu não estou falando que é o mesmo animal, tá, irmão? Pelo amor de Deus, eu estou falando para os irmãos entenderem, tá?
Foi o mesmo cordeiro que foi sacrificado, foi o que tampou ali a nudez de Adão, foi o que lá na frente foi morto para cobrir os umbrais de Moisés, os irmãos lembram disso? Depois vai sair lá na frente. E qual é o cordeiro que foi morto e ressuscitou? Essa foi fácil, né, irmãos? Não é isso? Eis o cordeiro, não é isso? Que nós vemos que Jesus é o cordeiro, ok? Então olha a importância, irmãos, de nós lermos Gênesis, entender todo o contexto da Bíblia. Por isso que eu falei para os irmãos a importância de ler Gênesis, irmãos. Porque se você não ler Gênesis, dificilmente você vai entender a Bíblia. Principalmente a respeito de Jesus Cristo. Principalmente Ele. Então o que acontece? Ele oferece uma ovelha lá, ao sacrifício ao Senhor. E Caim pega os restos da terra e ele oferece ao Senhor também. Ambos ofereceram o sacrifício. Ambos. Só que aí o que a Bíblia fala? Que Deus vai se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim, que os irmãos já estão cansados de saber. Por que Deus, irmãos, aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? E aí? Eita, que o Mateus está afiado também. Ele trouxe o seu melhor. Não foi isso? A Bíblia fala que ele pegou o cordeiro mais puro que tinha, do seu primeira alinhada, e oferece ao Senhor. Só que Caim, pelo contrário, ele foi pegando os restos e ofereceu ao Senhor. Só que mesmo assim, quando Caim, a Bíblia é muito clara nisso, irmãos. Quando Caim vê que Deus se agrada da oferta de Abel, na hora o semblante dele já se transforma. Na hora, irmãos, na hora. E aí Deus ainda chega e fala para ele, aí tem toda aquela história. O irmão mais novo confia no irmão mais velho, e Caim fala, vamos ao bosque, lembra que a gente leu aqui? Porque já estava na mente dele o que ele ia fazer, irmãos. Já estava na mente de Caim. Deus chega e fala para ele assim, ó, Caim, eis que o pecado está à tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Pergunto eu aos irmãos, ele dominou o pecado que estava sobre ele? Dominou ou não dominou, irmão? Pode falar. Por que não dominou? Porque ele matou quem? O irmão. Deus, irmãos, a Bíblia fala que Deus não pega ninguém sem avisar. Ele sempre avisa. Ele chegou para Caim e falou assim, porventura, se você não fizesse igual ao seu irmão, eu não aceitaria? Os melhores? Aceitaria, irmãos. Mas não. Por que não? Porque já estava dentro do coração dele, já estava enraizado. Então o que acontece? Ele vai, ele mata o irmão, e aí o que acontece? Quem vem conversar com Caim, irmãos? Deus. O mesmo cenário de lá do Éden. Caim, cadê seu irmão? Sabe, irmãos, são essas perguntas que gelam a minha espinha. Rafael, por que você não fez tal coisa? Sabe? E gela a minha espinha de um jeito, irmãos. Porque nós sabemos onde nós estamos errando. O Espírito Santo nos avisa, irmãos. Não tem como passar desapercebido, sabe? E ele pergunta, cadê seu irmão? Aí, olha a ignorância de Caim. Porventura, Senhor, sou eu cuidador do meu irmão? Todo brabo. Aí Deus, com toda a mansidão, fala assim, sabe por quê? O sangue dele está inalando na terra. O sangue de um justo foi morto, sabe? Tá sendo, o sangue dele clama por mim. Aí ele fala, pô, já que você fez isso, vamos fazer o seguinte. Aí ele começa. Você vai ser isso, você vai ser maldito. Aí aquela toda brabeza, que minha avó falava assim, já se transforma em quê? Em cordeirinho. Porque ele falou, ô Senhor, grande é esse julgamento para cima de mim, né? E não foi, irmãos, porque Deus, ele é justo. E lembra que eu falei para os irmãos, o amor de Deus também é uma forma de justiça. Ele é justo, irmãos, e por isso que ele é justo, ele te ama, porque se ele não te amasse, ele não te corrigiria. E o corrigir é uma forma de justiça. Estão entendendo? Por isso que ele corrige, porque ele nos ama e ele é justo consigo mesmo. E aí nós vemos que ele mata, só que aí logo em seguida surge um terceiro personagem. Qual que é o nome desse personagem, que foi o filho de Eva? Sete, que são os famosos setitas. Lembra que vai sair os setistas, ok? Nesse Sete, ela também fala que ela adquiriu um varão também com auxílio do Senhor. Porque ela fala, aquele a qual Caim matou, Deus me deu outro no lugar, que foi Sete. E é a partir de Sete, irmãos, que começa
toda a genealogia da Bíblia para se confirmar Gênesis 3,15. Por isso que é importante nós lermos Gênesis, irmãos. Porque lembra que eu falei para os irmãos? De Sete, irmãos, vai vindo, vai cair em quem? Noé. Não é isso? Os irmãos concordam comigo ou não concordam? Ou precisa revisar um pouco a aula aqui? Eu não trouxe o cronograma aqui, irmãos, mas eu creio que os irmãos já... Porque vai cair em Noé, certo? De Noé, irmãos, lembra que eu falei para os irmãos? Noé, ele também tem quantos filhos? Eita, agora que eu vou pegar os irmãos. Como é que é o nome dos filhos de Noé? Oh, aleluia! Eu vou falar parabéns, irmãos. É isso mesmo. Sem, Cã e Jafé. Não é isso? Vamos aguçar ali a varilha. Beleza, irmãos. Acontece algo interessante. Noé fica feliz. Ele vai, planta uma vinha e bebe do vinho que Deus lhe deu. E ele fica o quê? Bêbado. Muito felizão. Mas ele estava dentro da sua... Dentro da onde, irmãos? Lugar de... Ok. Quem é que entra e vê o pai peladão? Lá, todo feliz. Cã, né? Depois, né, nós vamos ver que... Tem umas versões que falam cã, tem outras que falam cão, né? Mas presta atenção, irmãos. Cão não tem essa terminologia que a gente pensa que é Satanás, tá? Porque tem muita pessoa que fala, é o cão. Calma, irmãos, porque está se referindo a cã. E eu vou pegar uma parte que manchou a história por causa dessas coisas, tá? Beleza, irmãos. Ele vai... Ao invés de ele ajudar o pai, o que ele faz? Ele vai e conversa com os... Quais são os nomes dos dois irmãos? Aê! O que acontece? Os irmãos veem o estado do pai, eles viram de costa, eles fazem o quê? Tampam a nudez do pai. O pai se reconcilia da embriaguez, né? A Bíblia fala, fica sabendo, óbvio, tudo o que acontece. E aí é um fato interessante, porque ele não vai amaldiçoar o filho, ele vai amaldiçoar quem? O neto. Maldito seja Canaã por causa de ti. O neto dele, ele amaldiçoou. Pergunto aos irmãos, olha como é interessante ler Gênesis, irmãos. Na terra prometida, quem é que estava ali habitando a terra prometida? Os cananeus. Cananeus vem de quem? De Canaã. Estão entendendo? Olha como é que a coisa se divide. Olha, irmão, os cananeus vão ser aqueles que mais vão ter briga com o povo de Israel. Pode olhar na Bíblia. É o povo que mais vai ter raiva de Israel. E os cananeus estão ali, no lugar de Canaã, porque Canaã tem, né, ele gera toda aquela cidade, eles são descendentes de Canaã. Mas é interessante, irmãos, porque Noé faz 3 promessas, não faz? Ele fala isso para o neto, ele fala para Sete o quê? A descendência, né, que vai ser bendito, né, todos aqueles que vão habitar na tenda de Sete. E ele fala o quê? Jafé vai habitar nas tendas de Sete. Aí eu pergunto aos irmãos, lembra? Aonde, irmãos, que essa profecia ela vai se cumprir? Pausa. Eu sei que os irmãos aí estão... Vamos lá, irmão. Tiveram 3 filhos, certo? A Bíblia vai falar que dos 3 filhos, toda a terra foi popularizada, ok? Então, os filhos de Cã ficou naquela região hoje, para a gente conseguir entender, a Arábia, aqueles lugares ali, certo? Os filhos de Sete foi toda aquela península de Israel que nós conhecemos ali, porque eles vão brigar por aquela terra, lembra? Eles vão brigar por aquela terra, e depois tem a arqueologia, que aí eu falo para os irmãos da Crescente Fértil, certo? Só que Jafé, a Bíblia fala que ele era aquele que ia para os mares. Então o que Jafé fez? Ele fez, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele pegou toda aquela parte da Europa, estão entendendo? Toda aquela parte da Europa. E aí quando Noé faz a promessa, ele fala assim, os de Jafé vão habitar na tenda de Sete. Pergunto eu aos irmãos, qual foi o missionário, o apóstolo missionário, que foi para o lado da Europa pregar o evangelho? Quem? E aí, irmãos? Oh, aleluia. Isso, irmãos. Paulo vai pregar para quem? Para os gentios. Macedônia, todo aquele lugar. Então ele traz. E aí, irmãos, acontece a promessa que Noé tinha feito lá atrás. Que os de Jafé iam habitar nas tendas de Sete. Porque de Sete vem o nosso Salvador Jesus Cristo. Estão conseguindo compreender, irmãos? Mesmo? Ou está muito... Eu estou pulando as etapas, tá, irmão? Eu sei que os irmãos... Quem leu já está de cor e salteado. Agora a gente está tentando pular as etapas. Então o que acontece? Quando Paulo vai evangelizar o povo da Europa, a promessa se cumpre.
Porque lembra, nós chegamos ao reduto de Jesus. Ele nos escolheu, perdão. Então, automaticamente, nós já estamos habitando na tenda de Sete, porque Jesus é essa tenda. Estão conseguindo compreender mais ou menos? É isso. Então, se você não lesse Gênesis 3 e em diante, até o 10 e por aí vai, você não já iria entender essa parte da profecia de Noé, quando ele fala para os filhos. Porque ele profetiza para os filhos isso. Para os 3 filhos ele vai dar a profecia. E essa profecia final de Jafé só vai acontecer com Paulo, irmãos, pregando para os gentios. E automaticamente Cristo nos chama na graça e nós habitamos nessa tenda, que é a graça de Cristo. Estão entendendo? Mas a história não para por aí, irmãos. Porque eu pergunto aos irmãos, quem é que escreveu o livro de Gênesis? Quem? Quem foi que tirou o povo do Egito? Ele estava instruindo que povo para invadir Canaã? Os hebreus, isso mesmo. Olha que interessante. Por que os hebreus? Por causa de Éber. Daí vem a origem do nome Hebreus, de Éber. Tá bom? E aí o que acontece? Ele está instruindo o povo a entrar. Pensa comigo, irmãos. Os irmãos já estão cansados de ouvir isso da aula passada, mas graças a Deus que esse ano tem aluno novo. Pensa o seguinte, irmãos. Tem o Rio Jordão aqui, tá? Do outro lado está Canaã. Desse lado está todo o povo. Moisés está narrando uma história para mostrar ao povo o seguinte, desde lá de trás nós temos essa promessa. E essa terra a qual eles habitam é nossa, não são deles. Só que assim, Deus deu a terra para eles, irmãos, mas eles tiveram que conquistar a terra. Lógico que era a promessa de Deus, eles iam conquistar, estava escrito já. A terra é sua, Abraão. Mas ele tinha que narrar essa história para inflar o coração do povo, para invadir aquele lugar e tomar aquele lugar. Eu usei o exemplo ontem até com o pastor Ronaldo. Sabe, irmãos, aquele soldado da infantaria, quando tem um capitão que vai dar aquele grito de guerra, e a galera fica, aê! A mesma coisa Moisés estava fazendo, relacionando desde Gênesis. Ele estava colocando algo naqueles irmãos, estava falando assim, esse Deus que criou do nada tudo, é o Deus que apareceu a Sete, é o Deus que apareceu a Abraão, é o Deus que apareceu a Isaac, a Jacó, está conosco aqui. E hoje é o dia da nossa promessa, porque nós vamos ter que entrar e invadir aquele lugar. Estão conseguindo entender? É isso que causa no povo. Então ele estava narrando uma história que aconteceu. E essa história não para por aí, irmãos. Porque logo em seguida surge um outro ser que Moisés narra na história, que é o primeiro patriarca, se assim a gente pode dizer. O nome de Abrão. Isso, irmãos, o nome de Abrão. Abraão, ele nasceu e morou em qual cidade? Glória. Ali, eu vou até tomar água, irmãos. Ur dos Cal. Irmãos, e a história paralela vai falar que Abraão, por ele... Eu vou falar Abraão, tá? Os irmãos entendem que é Abraão, tá, irmão? Por favor. O nome de Abraão era aquele, literalmente, era aquele que olhava para as estrelas. Então, a história paralela vai dizer o seguinte, que como aquela região era uma região de muito misticismo, Abraão, por o fato de ter o nome olhando para as estrelas, ele era aquele que observava as estrelas. E ele ficava olhando as constelações, que hoje a gente entende, e ele observava. Por isso, irmãos, que é interessante quando Deus chega para ele e fala, Abraão, olha para as estrelas. Porque ele conhecia. E ele falou, você consegue contar as estrelas? Não, não consigo. Estão entendendo? E ele é no meio de um povo a qual estão totalmente distante do Senhor. É ou não é, irmãos? Aí de repente ele ouve uma voz, não é ou não é? E é Deus chamando ele para quê? Abraão, sai do meio da sua parentela. É ou não é, irmãos? Não é isso que ele fala para ele? Mas deixa eu perguntar para os irmãos, a promessa foi feita ali em Ur dos Caldeus, como nós falamos na sala de aula. Abraão, irmãos, isso eu vou colocar aqui os parentes, tá? Abraão fala que o pai dele, Terá, foi com ele, não foi? Quando o filho está debaixo do teto do pai, quem é que manda? É o filho ou o pai? Opa! Vetinha já deu até tonalizada com a voz, o pai. E é verdade, o Jô, por mais marmanjo que ele fosse, quando ele está debaixo da casa do pai dele, quem manda na casa, Jô? Eu, a mesma coisa, meu avô sempre falava, o dia que você quiser ser homem o suficiente, você manda na sua casa, não na minha. Porque na minha quem manda sou eu. Então Abraão, ele ainda era submisso ao pai, porque ele morava com o pai.
E ele chega e conta para o pai aquilo que aconteceu. E o pai fala o quê, filho? Vamos embora. Se você acredita mesmo que esse Deus fez essa promessa para você, vamos embora. Não é isso? Então eles pegam e eles vão até uma cidade chamada qual? Como? Arã. Olha aí. Eu falo, os irmãos aqui estão Arã. Porque qual era a direção que eles... Vamos lá, irmãos. Qual foi a terra que Deus prometeu para Abraão? Canaã, não era? Só que se você olhar pelo mapa, irmãos, de Ur dos Caldeus até Canaã, numa linha reta, é um deserto imenso. Com certeza ali todos eles iriam morrer por causa do deserto. O que ele faz? Lembra que eu falei para os irmãos? Ele sobe até Arã e desce até Canaã. Só que nesse intervalo de tempo, quando ele sobe até Arã, quem é que falece, irmãos? O pai dele. Isso, irmãos, a Bíblia fala o quê? Que quando eles sobem a Arã, o pai falece. E automaticamente Abraão ele herda tudo do pai. Ok? E nesse intervalo de tempo, qual é o sobrinho que vai junto com ele? Ló. Ló vai junto. E aí, irmãos, é interessante que nós falamos na aula do ano passado. A gente sempre gosta de criticar, né? Não, mas é porque não tinha que levar. Mas imagina, irmãos, Ló tinha Abraão como um pai, porque o pai dele estava morto já. Ele tinha ele como um pai. Abraão não tinha filhos, concorda comigo? E, eu creio que Abraão nada pode, você só fantasiar, não está na Bíblia, mas fala, cara, eu vou levar Ló comigo, porque ele pode ser o meu herdeiro se eu não tiver filhos. É meu sobrinho. Estão entendendo? E ele leva Ló. Só para os irmãos entenderem que Deus não está só neste tempo. Ele está acima do tempo. Nós enxergamos tempo, irmãos. Deus, ele está no nosso tempo, mas ele está acima do tempo. Essa ida de Ló, nós já conhecemos a história, mas Abraão não conhecia. Lá na frente vai ter uma catástrofe gigante. E nenhum dos dois sabia. E eles vão junto, peregrinam junto, você vê que Ló fica ali com ele. Aí, irmãos, eles chegam lá, herdam tudo aquilo, só que tem fome ali na terra. E eles vão até onde? O Egito. Não é isso, Mar? Quando chega ali no Egito, o que acontece? Sara, uma pessoa muito linda, muito bela. O que Abraão fala para Sara? E aí, quem quer falar, Mar? Opa, fala que é minha? Ele faz um trato com Sara. Fala, Sara, vamos fazer o seguinte. Boa, vamos lá. É bom que vai acontecer mais pra frente, tá, irmão? Guarda esse comentário aí que eu acho que é costume de Abraão fazer isso, viu, irmãos? Eu acho que ele meio que herdou um pouco de Adão dessas. Tô brincando, irmãos. Porque nós vamos ver também isso aqui em Gênesis 16, tá? Vai ficar muito claro também em Gênesis 16. O que acontece, irmão? Ele fala assim: ô Sara, vamos fazer um acordo? Você é muito linda, você é muito bela. Quando os egípcios te ver, eles vão te tomar por mulher. Só que se eu falar que eu sou seu marido, eles vão o quê? Me matar. Aí, irmãos, vocês também conseguem entender aquilo que Jesus fala em Mateus 19. Porque em Mateus 19, quando ele chega e fala assim, lógico, irmãos, não existia a lei, mas existia a lei matrimonial. Depois vamos entender isso por causa de Faraó. O Faraó vai perceber isso. Os fariseus chegam para Jesus e falam assim, mas a lei de Moisés manda que se tiver adultério a gente se separe e case de novo. Jesus, vendo o intuito do coração deles, estava falando assim, não, vocês entenderam errado. Na realidade, vocês estavam matando as suas esposas para vocês casarem de novo. Posso dar um exemplo claro na Bíblia? Quem foi que matou o marido para ficar com a esposa? Matou quem? Para ficar com? Estão entendendo? Então eles pegam esses costumes e falam assim, é o seguinte, eu vou matar a minha esposa, logo eu consigo casar de novo. Jesus, vendo em tudo o coração deles, fala, não é assim não, meu irmão. Não é assim não, vocês querem se separar, se separa. Mas aí Paulo lá na frente vai falar, viva para obra. Eu sempre gosto de usar esse exemplo muito caro da mãe do pastor Ronaldo. Teve o envolvimento dela, pela graça do Senhor surgiu o pastor Ronaldo. Você olha a mulher, irmão, é fazendo a obra para cima e para baixo. Tem mais vigor do que eu. Viveu para a obra. Se você está pensando em se divorciar, eu vou te dar um conselho, tá? Viva para a obra. Sabe por quê? Do contrário, você vai estar em adultério. E é a Bíblia que fala, não sou eu.
E detalhe, o bonitão que ficar com a mulher, ou a bonitona que ficar com o marido, a Bíblia fala que esse também está em adultério. Lógico, estou falando que vocês vão ver como que a Bíblia é um ato seco, ela vai contínuo. E como que as pessoas usam essas coisas de benefício para aplicar em si próprio. Estão conseguindo entender? Então ele faz essa mentira. Bom, a Marília não gosta de meia mentira. Mas ele fala, e de fato, irmãos, a Mar leu um pouco mais para frente, não leu, Mar? E de fato ele era meio irmão de Sara. Isso não era mentira. Só que ele faz uma mentira. E eles vão para a terra do Egito, não é isso? Ah, irmãos, quando os soldados lá, os talaricos, vamos assim dizer, viu a mulher de Abraão, falou, só Faraó vai ficar feliz da vida com essa mulher. Não foi exatamente o que aconteceu? A Bíblia vai falar o que, irmãos? Que quando ele vai, né, tem toda aquela preparação, né? Vamos assim dizer. O que Deus fala para o faraó, irmãos? Deus aparece ou não aparece para o faraó? Irmãos, Deus não está dentro da caixinha do cristão. Ele age de acordo com o que ele quer. Do jeito que ele quer. Quer ver um exemplo disso? Vê os irmãos que eram islâmicos, estão se convertendo ao cristianismo lá no Oriente Médio. A forma que Deus está fazendo. Deus não está preso dentro da nossa caixinha, irmãos. Deus, ele se revela dentro dessa palavra. E a palavra fala que ele é soberano. E ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E como ele quer. Então ele chega para fora e fala, não toca nessa